Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, tudo bem? Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes, espectadores. Boa tarde, Vera. É porque a gente estava conversando aqui sobre a pauta, Cássia, ouvintes, e a gente chegou à sugestão aqui da Vera, a pauta é o combo da Bolsolândia. Ele entregando meus offs aí, você tá vendo, né, Cássia? É que é um universo que é muito amplo, então faz sentido chamar dessa maneira, viu, Vera? Você foi feliz na definição. É vasto. É vasto. Pô, porque tem o 04, tem o depoimento do Cid na CPI no DF, tem o Sargento na CPMI, tem o Bolsonaro dizendo que quer as joias de volta. E tem o Flávio Bolsonaro dizendo que o irmão dele não tem onde cair morto. Todo dia tem sido assim, né, Sardenberg? Um cardápio vasto. A gente, se for fazer uma comparação de fatos gerados pela Bolsolândia e pelo governo Lula, a gente vai chegar à conclusão que mesmo fora do poder, o Bolsonaro gera ou está envolvido em mais desdobramentos do que o governo. E o próprio governo tem parecido gostar dessa situação e tem tirado meio o pé para deixar que esse desgaste do Bolsonaro ocupe mais o noticiário. E como são muitas as frentes de investigação, elas acabam acontecendo de maneira concomitante, não dando nem muito tempo para os aliados políticos e os advogados do Bolsonaro organizarem uma estratégia. Por exemplo, essa operação em cima do filho 04, do Jair Renan, não estava ali no radar de ninguém. Ele já é investigado há algum tempo, e aí é pela Polícia Civil do DF, não é nem pela Polícia Federal, em razão do seu envolvimento com um falso coach lá de Brasília, que era seu instrutor de tiro, Maciel Carvalho, que já é investigado em muitos outros inquéritos por falsidade ideológica, por estelionato, até mesmo por peculato, e que agora foi alvo, junto com o filho do ex-presidente, de uma nova operação da Polícia Civil do DF, que levou um celular, um HD e vários papéis do Jair Renan em endereços tanto em Brasília quanto em Santa Catarina, onde ele está residindo por ser assessor do senador Jorge Seife, e ele é um assessor lá em Balneário Camboriú. E aí isso gerou essa reação do Flávio Bolsonaro, querendo dizer que o irmão não tem onde cair morto e que isso mostra uma certa perseguição a Bolsonaro e seu entorno. A questão dele não ter onde cair morto é facilmente refutável, né? A mãe do Jair Renan, a Cristina Vale, movimentou a bagatela de R$9.300.000 há 2 anos, e isso levou a que fosse produzido um relatório do COAF por movimentação atípica, porque ela era assessora parlamentar, ganhava R$9.000 e movimentou R$9 milhões e comprou uma casa em Brasília por R$3 milhões. Então, eu acho que o conceito de não ter onde cair morto do senador Flávio Bolsonaro está um tanto quanto longe do conceito da maioria da população brasileira. E, além disso, esses dois Cada história que a gente tem que se meter. Né? Não é? Não tem onde cair morto. A pessoa que realmente não tem onde cair morta, quando ouve uma coisa dessa, deve ficar meio revoltada, né? Porque é bem discrepante a realidade. E os 2 ex-assessores do Bolsonaro que depuseram nas diferentes CPIs. A Câmara Legislativa do DF tem uma CPI que foi instalada, inclusive, antes da CPMI. E elas andam mais ou menos em paralelo. E hoje foi a vez do tenente-coronel Mauro Cid se materializar lá na Câmara do DF, mas com a mesmíssima estratégia. Inclusive, ele nem se dignou a printar outro papel, levou o mesmo papel que ele levou na CPI do Congresso, só riscou os nomes e não está respondendo a nada. Mas, de novo está com a farda. Isso. E, de novo, está dizendo que a função dele é uma função exclusiva das Forças Armadas. Ele está fazendo o que as Forças Armadas estão fazendo ao contrário. Exatamente. Né? As Forças Armadas querem desvincular a instituição dos seus indivíduos e ele quer se vincular à instituição.
Essa tem sido a estratégia dele até aqui e continua mesmo com a mudança de advogado. E ele disse, a gente já até no começo do programa a gente fez a reportagem para voltar, enfim, aos ouvintes que não acompanharam até naquele momento, ele disse que a nomeação do ajudante de ordens do presidente da República é prerrogativa das Forças Armadas. As Forças Armadas selecionam quem vai ser ajudante de ordens do presidente. Então, vinculou-se claramente às Forças Armadas, né? E você sabe que quando eu tive recentemente lá no quartel-general do Exército para conversar com alguns integrantes da cúpula do Exército, eu cotejei essa explicação dele com o que eles têm a dizer. E eles dizem que sim, embora seja uma função militar, e embora eles tivessem várias críticas ao fato dele estar preso há 3 meses, que eles acham uma prisão excessiva, eles deixaram claro que o nome dele foi um nome sugerido pelo Bolsonaro, pelo fato do pai dele, o general Lorena Cid, ser amigo de longuíssima data do Bolsonaro. Então, o tenente-coronel Mauro Cid tinha um bom currículo e o seu nome foi sugerido pelo Bolsonaro e aí sim indicado pelas Forças Armadas, Sardenberg. E lá na CPI do Congresso depõe o outro ajudante de ordens do Bolsonaro, o sargento Luiz Marcos dos Reis, que está envolvido em vários desses escândalos, que foi aquele que nas mensagens estava sugerindo ao Mauro Cid que o Bolsonaro fizesse alguma coisa, que ele desse algum tipo de ordem para um golpe, e que hoje, diante de senadores e deputados, admitiu que esteve no 8 de janeiro, subiu a rampa, tirou umas selfies, postou ali mensagens exaltadas, mas diz não ter quebrado nada. Então ele está querendo Então ele disse que uma colher de chá porque ele não quebrou nada. Que ele não quebrou nada e que ele se arrependeu. Foi mal, foi um vacilo. Puxa vida. Certo. Ó, falando em se arrepender, não sei se é o caso de se arrepender, mas o advogado do Mauro Cid, ele voltou a falar lá na CPI. Isso é importante. Né? E aí a gente nem sabe se ele se arrependeu, se ele não se arrependeu, porque ele fica mandando umas mensagens assim ambíguas o tempo todo, né, Vera Magalhães? E como salientou o Sardenberg na hora que a Gabi Echenique entrou com essa informação e trouxe um trechinho da fala dele, parece que ele tá mandando um monte de recado, né? Que o Mauro Cid pode falar, que o Mauro Cid tem o que dizer, mas não vai falar. Ele vai se reunir com o ministro Alexandre de Moraes hoje, Cássia. Então, eu acho que ele está aguardando algumas dessas munições para essa conversa. A prioridade dele, a gente já tem falado aqui, é blindar a família e também conseguir o relaxamento dessa prisão preventiva do Cid, que já se estende por mais de 3 meses. Então, deve ser isso que ele vai tratar com o Alexandre de Moraes. O ministro já fez vazar que não interessa a justiça e a Polícia Federal também fez o mesmo. Uma confissão do Cid, teria que ser uma delação, porque confissão não é necessária, eles já têm as provas para incriminar o tenente-coronel Mauro Cid, ele precisaria delatar para obter algum benefício. Confissão não funciona como benefício. Então eu acho que essa negociação vai começar a ser entabulada, mas sim, é um advogado que fala bastante e que estuda pouco o processo, né, Cássia? Porque naquelas entrevistas que ele deu, ele falou por mais de 2 horas dizendo não ter lido o processo. E agora também ele tentou o adiamento desse depoimento de hoje porque disse que não teve tempo de se inteirar do processo. Para quem não se inteirou do processo, ele tem bastante a dizer, né? Impressionante. Vera Magalhães, muito obrigado, Vera, e até amanhã, Vera. Obrigado. Até amanhã, gente. Até Um amanhã. ótimo jornal. Amanhã já com frio, parece, né? Amanhã muda o tempo, hein? Amanhã a gente vai parar de passar calor, vai começar a passar frio em São E Paulo. depois vai cair para 16 graus. Isso no fim Não de tem semana. tédio. De tédio ninguém morre. Não. De mudança climática pode ser. Tchau, gente. Até mais. Tchau, Vera, até mais.